Oi, Elizabeth. Oi, Keila. A paz, boa noite. Vamos começar? A gente já faz uma oração e a gente já começa, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, ó Deus. Coloca a minha vida e a vida de todas as pessoas que passarem por aqui, que assistirem esse vídeo, que o Senhor venha com a Tua intervenção, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, dando sabedoria e conhecimento, guardando as nossas vidas, ó Pai. Aproveito, Senhor, para pedir perdão por tudo aquilo, Senhor, que fizemos de errado, tudo aquilo, Pai, que foi conduzido pelo mundo na nossa vida, pela criação que a gente teve, por todo o conceito errado, de tudo aquilo que fere a Tua palavra, Senhor, que o Senhor faça tudo novo, Pai. Nós apresentamos o nosso arrependimento e pedimos que o Senhor mude a trajetória da nossa vida, trazendo direção, trazendo capacidade, trazendo recursos, Pai, e um alinhamento com a Tua palavra, que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Suelen, Eclésia, vamos lá? Bom, então, eu até olhei aqui, gente, são 13 capítulos, tá? Hoje a gente vai ver o capítulo 2, o título é Negação, eu não estou tão fora de forma, tá? Então, eu preparei aqui a aula baseada no capítulo 2. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre esse, tá? Porque esse aqui é muito forte. E como o Dave Ramsey, o objetivo dele não é falar sobre... Ele fala sobre a palavra, mas não tão diretamente, né? E aqui é diretamente. Bem diretamente. Então eu decidi, como eu tô lendo ele, eu não terminei de ler, tô bem no começo, ó. Tô aqui. Muito forte, então eu vou partilhando algumas coisinhas com vocês pra gente não ficar só falando do que é o natural, tá bom? Pode ser assim? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui e aí no final a gente conversa, tá? Vocês sabem que eu sou muito direta, muito prática. Então a ideia é a gente não ficar perdendo tempo, tá bom? Bom, então o capítulo começa com o Dave falando que ele estava gordo, estava acima do peso, né? O título do capítulo é Eu não estou tão fora de forma. Então, aí ele fala assim, que muitas vezes a gente tá fora de forma e não enxerga. Às vezes vai lá pra frente do espelho, dá uma murchada na barriga, às vezes fica usando uma roupa que não tá servindo, que tá apertada e aí fica aquele incômodo, né? Mas muitas vezes a gente vai empurrando isso com a barriga. E ele fala que isso também pode acontecer com as nossas finanças. A gente fazer de conta que tá tudo bem e não encarar o problema, olhar para o espelho e ver a realidade, né? Lidar com a realidade, tá? Então tem como ir diante do espelho e encolher a barriga, dá também para fazer de conta que a gente está financeiramente bem e muitas vezes a gente não tá? Então um dos maiores obstáculos para a mudança é a negação. Quando a gente nega, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não tem problema, eu tô dando meu dízimo, eu tô dando minha oferta. E aí, às vezes dá o dízimo de 10% e os 90% restante tá uma bagunça, né? E então ele fala assim que o mundo, e se a gente observar, a gente começar a observar o comportamento das pessoas, a gente percebe que o mundo, ele vive o tempo todo a gente sendo tentado para sucumbir ao desejo da nossa carne, né? Em todas as áreas. E a gente vivendo em estado de entorpecimento, como se a gente estivesse drogado, como se a gente estivesse dormindo, sabe, anestesiado, não tô sentindo nada, mas a situação tá ali, se colocando ali diante de nós, né, diante da realidade, às vezes no casamento, com muito conflito, briga, porque a questão financeira é um dos fatores mais importantes, né, dentro do casamento, para o casamento ter paz, para se ter um bom casamento.
E muitas vezes a gente fica num estado de entorpecimento e não quer enxergar e encarar a realidade, tá? E ele tá falando que esse livro aqui não é para esse tipo de gente. Então essas aulas que nós estamos fazendo, elas não são para essas pessoas. Na verdade, são para as pessoas que despertaram, querem fazer diferente, querem encarar uma mudança. E a mudança, às vezes, não é assim, não é legal, não é divertida, né? Tá? Então, a grande maioria das pessoas é mediana financeiramente. Eu diria nem mediana, eu diria que é medíocre. As pessoas não sabem dar com dinheiro, as pessoas vivem escravizadas dentro do sistema, com empréstimos, né, com dívidas, não é? E então a gente não tá aqui para isso, né? A gente tá aqui porque a gente entende que pode ser diferente. E eu procuro levar aqui as coisas de forma que não é Cristiane falando, mas é o que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, ele conta um testemunho, no livro tem 2 testemunhos, eu vou começar com esse primeiro aqui, que era de uma família, não é? Então, o que aconteceu? Eles começaram uma vida bem e eles compraram uma casa acima do padrão. Eles ganhavam mais e aí eles procuravam formas de como gastar mais. Então, veja só. Às vezes, eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes a pessoa tem um sonho de morar em um determinado lugar. E às vezes se esforça para realizar esse sonho. Até aconteceu uma vez, eu lembrei agora. Uma vez eu conversando com uma cabeleireira, ela tinha um sonho de morar num condomínio fechado. E aí ela comprou essa casa e ela tinha uma filha que era, acho que mãe solteira. E no final ela meio que dividiu, ela fez uma casa, e isso normalmente em condomínio não é possível, tá? Mas ela meio que dividiu a casa internamente, sem o pessoal do condomínio saber. E aí ela dividia aquela casa com a sua filha. Então metade da casa era para ela e metade ficava para a filha, para ajudar a pagar o condomínio, tá? Então, às vezes a pessoa vai comprar um carro, às vezes a pessoa vai comprar uma casa, e ela não pensa que junto com aquela compra existem gastos, né? No caso do carro, o IPVA, o seguro, a manutenção desse carro, sabe? Às vezes tá essa febre, né, de carro elétrico. Aí meu marido tava fazendo uma pesquisa e aí a gente começa a descobrir as coisas, né? Mas e aí, você confia numa empresa chinesa, às vezes para te fornecer uma peça? E se quebrar o carro? Vai ter peça? A gente pode confiar numa empresa chinesa? Não tô aqui, são questionamentos, tá? Não tô dando meu juízo de valor. Mas a gente tem que se perguntar: eu vou comprar esse carro, eu vou ter condição de pagar o IPVA? Eu vou comprar essa casa, eu vou ter condição de pagar o condomínio dessa casa? Porque às vezes aquilo não é pra mim, né? Eu até postei semana passada um vídeo do Dave Ramsey mesmo, lá do podcast dele, infelizmente em inglês, né? Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A mulher, a mãe dela decidiu, ela era casada, e os pais dela falaram: olha, a gente vai te dar o dinheiro pra quitar a casa. Ela aceitou de bom grado. Tá bom, muito obrigada. Só que o que aconteceu? Os pais dela começaram a controlar a vida dela. Primeiro, ela tinha uma casa que a renda não era compatível. A renda deles eu não me recordo, mas a casa custava $800 mil. Ela tinha pagado acho que 300 mil já, e a mãe e o pai foram e pagaram os 500 restantes. Mas aí a mãe e o pai ficavam controlando tudo que ela fazia. E aí o Dave Ramsey falou pra ela: olha, venda isso, se desfaça disso, porque você está vivendo uma escravidão. Estão cuidando da sua vida. Não dá certo, vai dar problema. Desfaça isso. Venda a casa, compre uma casa menor, que é a que você pode pagar, e se livre disso, tá? Então é isso, a gente tem que ter, na verdade, na minha opinião, a gente tem que ter um padrão 2 para baixo do nosso. A gente tem que viver um padrão abaixo. Não acima e nem igual, diria, mas abaixo.
tá? Então, aí eles tinham isso, tinham casa acima do padrão, recebiam um aumento de salário, já iam gastar, não tinham reserva de emergência, na verdade eles tinham, né? E aí só que eles tinham muitas dívidas. Aí compraram o livro do Dave Ramsey e viram a situação que estavam, encararam a realidade. Olha, a gente tá endividado. Se eu não me engano, eles tinham $16.000, ou eram $6.000, e tinha uma dívida de $16.000. Eles pegaram aquele fundo de reserva, quitaram, essa foi a solução que eles acharam melhor, tá? No livro a gente vai falar sobre isso, prioridade para pagamento de dívida e tal. E aí eles decidiram tirar a reserva de emergência, pagar, negociar o resto, e em 10 meses eles quitaram as dívidas. Fizeram depois um levantamento novamente da reserva de emergência, tá? Então, assim, tudo por quê? Porque resolveram encarar o problema, tá? Nos Estados Unidos, eles falam aqui, no livro, que existe uma pesquisa que diz que 70% dos americanos vivem de salário em salário. O que é isso, gente? É pagando conta. Isso é viver pagando conta, viver sem ter um planejamento, viver sem poder fazer uma viagem, viver sem poder fazer um curso, sei lá, tá? Só pagando dívida, certo? Por que aí eu fiquei pensando, por que as pessoas têm obsessão por sexta-feira? Meu marido tem um trabalho, um negócio nosso, e as pessoas que trabalham lá, eles ficam assim, ansiando pela sexta-feira. Por que as pessoas vivem ansiando pela sexta-feira? Ou pelo fim de semana? Porque elas vivem nesse sistema de pagamento em pagamento. Então parece que o único respiro que eles têm dessa escravidão, dessa corrida dos ratos, né, é o fim de semana. Tá? É isso. É como se fosse um entorpecimento. Eu não enxergo a minha realidade, eu não faço nada para melhorar. Porque essas pessoas que ficam clamando pelo fim de semana, eles não estão pensando, eu vou fazer um curso, vou aprender mais coisa, vou me especializar, vou melhorar. Não, eles estão pensando na diversão do fim de semana. Muitas vezes vão pro fim de semana, bebem, aí chegando na semana, tá de ressaca, não consegue ir. Semana passada a gente foi para uma padaria, a gente foi comer pizza com os amigos nossos em outra cidade, uma padaria bem bonita, sabe? Aquele dia era a inauguração. O cara falou, olha, vocês me desculpem, foi ótimo a pizza, o serviço, não tivemos reclamação não, mas o dono veio na nossa mesa falando, olha, muitos funcionários não vieram. Então as pessoas passaram o processo de seleção, mas não foram trabalhar, tá? E parece que tá ficando pior isso, né? Nos tempos que estamos vivendo, tá? Então, as pessoas normalmente vivem de pagamento em pagamento, engolidas, né? Elas trabalham, não vem o fruto do seu trabalho, só pagando dívida. A sexta é o alívio do inferno que vivem diariamente, tá? O coração e a motivação estão completamente errados. As pessoas também enxergam, a gente fala um pouquinho disso no Crown, sobre a ética no trabalho, que as pessoas têm uma motivação no trabalho totalmente errada, né? Elas não enxergam que o trabalho delas é algo, uma adoração ao próprio Deus. Nosso trabalho é o nosso campo missionário, muitas vezes. Eu diria que não muitas vezes, é o nosso campo missionário, o nosso trabalho, né? Então, as pessoas vivem assim, né? Eu vou ganhar dinheiro, vou satisfazer minha carne, e aí eu não penso em nada, eu fico anestesiado, faço dívida e vivo assim, ano após ano. Bom, aí ele conta o segundo testemunho. Um casal que tinha uma renda de $75 mil por ano. Os dois trabalhavam, a esposa e o marido, tá? O que eles fizeram? Eles tinham uma casa, aí decidiram comprar uma outra casa, que estava acima do seu padrão, né? Ficou pronta a casa, foram construir uma casa. Ficou pronta a casa, né? Tudo financiado. O que aconteceu?
Começou a mobiliar a casa, a mulher foi demitida. Então aquele valor de 75 mil dólares por ano já não era mais, era 45. Ele ganhava 45, ela ganhava 30 mil dólares, né? E aí, para resumir, o que aconteceu? Eles perderam a casa, eles perderam o carro, tá? Então, gente, aquilo que eu falei na última aula, tudo a gente tem que avaliar. Tudo. Não pode contar com o ovo dentro da galinha. Tem que avaliar, tem que pedir a direção de Deus. Não é porque sai um financiamento que é de Deus. Não é. No caso do meu visto lá para os Estados Unidos, foi aprovado. Era de Deus? Não. Se a gente fosse, a gente ia quebrar a cara, tá? Então, e eu aprendi isso a duras penas. Então, não aprenda a duras penas, né? Busque a Deus. Deus dá sonhos pra gente. Deus dá objetivos e alvos pra gente. Mas a gente tem que orar e pedir a direção dele. É isso, Senhor, e fazer conta, né? Não espiritualizar tudo e nem naturalizar tudo, deixar tudo no natural. Essa é a combinação das duas coisas. Mas a gente tem que orar e tem que fazer conta. Ora, se eu vou comprar uma casa que eu não consigo pagar um condomínio, é para comprar casa mesmo que saia o financiamento? Não, né? Tá? Então, muitas vezes as pessoas moram em lugares que não podem manter. Tem um carro que não pode ter. Tá? Então, o Dave fala, pro bem da sua família e o seu bem, crie coragem. Quando algo está errado, levante-se, diga que está errado e não desista. Então, já aconteceu aqui, né? Da gente sentar para avaliar. Aí, quando você avalia daquele baque, porque é algo terrível da gente ver, né? Eu até coloquei lá no grupo de apologética hoje, a Ana falou para eu mandar lá. Eu esqueço, gente, você vê, eu sou super desligada, né? De divulgar e tal. E aí eu fiz uma pergunta lá. Se alguém te parasse na rua hoje e falasse assim, olha, quanto é que você gasta no mercado? Você sabe dizer? E isso demonstra, se a pessoa não sabe dizer, isso demonstra a falta de mordomia dela, porque ela não está gerindo os recursos que o Senhor deu. É muito sério isso. Nesse livro, a gente percebe a seriedade. É muito sério. Mamon compete com o governo da nossa vida com Deus. É o único que é chamado de Deus na Bíblia. Baal, né? Baal, Mamon. Mamon, né? Baal. Mamon foi o único que foi colocado na Bíblia como Deus também, que compete. Então é muito sério, tá? Mas a gente precisa ter coragem de olhar as coisas, ver como que tá e tomar ação para melhorar, tá? Então, ele fala aqui daquela história, né? Eu já vi gente falando que não é verdade, tá? Aquela história do sapinho que fica sendo cozido. Ele coloca um sapo lá na panela com a água no temperatura ambiente, vai esquentando, né? E ele vai sendo cozido vivo, sem perceber. E muitas vezes é isso, a estratégia de Satanás é essa na nossa vida. O mundo, de quê? Ele vai fervendo a gente vivo. Aí chega uma situação que aí estoura, como esse caso aqui dessa mulher, que ela perdeu o emprego dela. Eles perderam tudo, gente. Perderam a casa, perderam o carro, né? Porque contavam com o salário, não tinha uma reserva, foram morar numa casa que não podiam pagar pela casa. E aí aquela coisa terrível teve que acontecer para a pessoa acordar. Não é muito melhor a gente acordar antes de acontecer catástrofe? De a gente, às vezes, ter que passar sufoco com criança pequena, né? É melhor. Então, a mudança, ela é dolorosa. Gente, mudar não é fácil. Eu tô aqui numa luta contra a minha carne, de comer só quando eu tenho fome. É difícil.
Por quê? Porque eu sou habituada a comer quando eu não tô com fome. Então, é uma guerra. A mudança é difícil. Mas se eu não desistir, e não é assim, né? A gente acha que às vezes a mudança é uma linha ascendente. No Crown até o nosso, que é o diretor, né, do Crown no Brasil, o Max, Paulo Max, ele mostrava uma figurinha que é assim, ó. Não vai ser ascendente perfeito, você nunca mais vai errar, não é isso, né? Que eu observo na minha vida também. Mas a questão é não desistir, né? Eu comi uma coisa hoje que não era pra comer, tá, mas amanhã eu retomo, né? Me arrependo, peço a ajuda do Senhor, Espírito Santo. É a mesma coisa com as finanças, é com tudo, né, gente? Tá? Então a mudança é dolorosa, não é fácil. Quebrar ciclos demanda tempo e esforço. Também não é assim. Um mês você vai emagrece um mês, mude a sua vida financeira em um mês. Existem pessoas que vão levar anos para resolver a vida financeira, mas se quiser persistir, vai mudar. Deus vai mudar, Deus vai transformar. Eu acredito muito no poder dos tijolinhos diários. Sabe aquela coisa? Eu sou assim, tá, gente? Eu prefiro fazer feito do que perfeito. Meu lema é esse. Melhor feito que perfeito. Então, melhor eu fazer do que eu não fazer nada. Porque o não fazer nada vai me arrastando por não fazer nada no outro dia, no outro, deu um mês, eu não fiz nada. Agora, vou dar um exemplo. Tô indo na academia desde novembro de 2024. Então, já tem um tempinho, né? Já tá 1 ano e meio já. E às vezes eu vou, o que eu faço é bem rápido, que é o meu estilo, que se fosse para fazer 1 hora eu nem ia. Mas é rápido, é concentrado, eu vou. E às vezes eu tenho uma série de exercícios para fazer. Aí eu olho, a pessoa tá no celular, a pessoa tá, sei lá. Eu penso, tá, ou eu faço peso livre, não faço em máquina, ou eu penso assim, tá, eu não vou fazer esse, mas eu fiz os outros. Tá bom, eu fiz. Não fiquei, eu não vou fazer, eu não fiz aquele. Não, tá bom, eu não fiz aquele, mas eu fiz aquele, eu fiz, sabe? E nisso, o que eu tenho visto? Uma construção muscular que tá acontecendo, que tô melhorando. Eu não sou, nossa, super forte, não, mas eu estou construindo uma saúde. Tô construindo. E foi fácil? Foi instantâneo? Não foi. Eu tive que me obrigar. E Deus foi alinhando o meu caminho, no meio do caminho. Eu fazia o exercício que dava na academia. Aí eu conversei com uma amiga e eu já tinha ouvido. Era Deus me dando direção. Eu ouvi aquele nome e a minha amiga confirmou. É isso, descobri no YouTube. E sigo isso há algum tempo já, desde agosto do ano passado. Comecei a fazer. E tô indo, sabe? E tá funcionando, é algo que funciona. Tô aumentando a carga. Então, não é assim, perfeito, vai pra academia, faz a dieta, faz o orçamento, nunca mais erra, nunca mais gasta. Não, nós somos seres humanos falhos. Mas o importante é o compromisso. Eu fiz errado. Mas amanhã eu vou fazer o certo. Vai fazer o orçamento, vai colocar no aplicativo. Um dia, ficou perfeito, anotei tudo. No outro dia esqueci. Mas cadê as notinhas? Vou tentar buscar. E quando a gente gasta com cartão, dá pra rastrear, né? Vocês percebem? Mas é esse compromisso diário. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu fiz isso com as minhas filhas, a educação delas. Eu enxergava assim, eu não fazia aulas enormes, sempre fiz aulas relativamente curtas, aulas de meia hora, mas aulas focadas e persistentemente por anos. Então, até uma pessoa lá no CC me perguntou: Cris, mas como que foi em inglês? Me fala como que você fez. Eu falei, foi duro. Foi difícil. No começo era trabalhoso, eu tinha que ler tudo, eu traduzia tudo. Nós procurávamos no vocabulário uma lição que era para durar, né, uma leitura. Um dia, às vezes levava 3, 4 dias. Mas valeu a pena. Eu não tava com pressa. Então hoje, o que acontece? Hoje eu vejo o resultado na vida da Isabela. 9 anos, a gente completa 9 anos agora em junho, né?
fazendo educação domiciliar, ela tá colhendo agora, eu tô vendo o fruto agora. Mas levaram 9 anos. Então não é assim, gente. Essa coisa da rede social, esse mundo doido aí que a gente vive hoje, é tudo rápido. As coisas não são assim. Mas um compromisso diário. Vou começar essa semana. Ai, deu certo. Não foi perfeito, mas tá bom. A segunda semana. E quanto mais acertos, menos erro. Mas se eu não faço nada, não tenho nada. Eu tô naufragada, sem bote, sem nada. Agora, se eu tô fazendo alguma coisa, um dia sim, um dia não, mas 2 dias sim, depois um dia não, depois 3 dias sim, um dia não, tô melhorando, tá? É assim como eu enxergo, né? Então, o resultado nunca é instantâneo, nunca, tá? Opte pela dor da mudança, antes que a dor de não mudar o encontre, que é o caso dessa moça. Ela não mudou. Vamos comprar uma casa maior. Vamos gastar. Estamos recebendo mais, vamos gastar mais. Vamos fazer a viagem mais cara. Vamos comprar o carro. Perdeu o emprego, aí ficou sem nada. Se tivesse agido diferente, não vamos ficar nessa casa, às vezes fazer uma reforma, fazer uma mudança aqui e ali, eles dois mesmo. Eu amo fazer essas coisas com meu marido, é um tempo maravilhoso. É o nosso ponto de contato, há muitos anos. Coisa de casa, sempre nos une, sabe? Muito. É o nosso linguajar, a gente gosta um ajudar o outro, sabe? Tem coisa que eu não consigo fazer, né? Porque eu sou mulher, mas muita coisa eu ajudo a pensar, raciocinar, né? E ao invés de gastar, né? E é uma coisa que a gente gosta, né? Mas assim, vamos lutar junto. A sua dor é a minha dor. Vamos raciocinar isso juntos. Ajudar às vezes no negócio, né? É isso que faz a diferença, gente. Eu vejo assim, a força do casamento, a unidade no casamento é uma bomba atômica. Agora, quando um quer uma coisa, outro quer outra coisa, é uma bomba atômica do diabo, porque vai implodir. Certo? O Einstein disse: grandes espíritos sempre enfrentam violenta oposição de mentes medíocres. Você pode ver, você começa a fazer uma dieta, começa a se cuidar, vai se levantar o capeta e a equipe dele toda vai contra, pra te criticar, pra falar que é bobagem. Você começa a ter uma consciência financeira, de comportamento, de mudança, vai se levantar o mundo inteiro. Você é tonto, você é tonta, vive o hoje. Porque incomoda. Quando você começa a criar um movimento de mudança, às vezes você nem fala. Eu não falo, gente. Eu indicaria também não ficar falando, anunciando, nada disso. Viva a sua vida em silêncio com o Senhor, seu cônjuge e toca o barco, né? Mas as pessoas começam a perceber como incomoda, irrita, tá? Então isso é normal, já saiba que isso vai acontecer, tá? Às vezes na família, incomoda. Como ele está conseguindo fazer isso, ela está conquistando aquilo, mas por quê? Como? Em vez de querer saber para melhorar, muitas vezes não é o que acontece. Tá? Agora eu vou entrar nessa criaturinha abençoada aqui. Tá? Satanás é o senhor do materialismo. Esse livro aqui, gente, ele tá falando do materialismo. Meu pai da glória. Olha, é bomba... como que é que o pessoal fala? É bomba, tiro, não sei, canhão, né? É bomba, tiro, canhão. Mamon nada mais é do que um pseudônimo do príncipe da escuridão, que tem o interesse em não entendermos e obedecermos aos mandamentos de Cristo referentes a dinheiro e bens. Ele não quer que a gente aprenda. Ele não quer. E ele é o senhor do materialismo. Ele quer que nossa mente, o nosso tempo seja sugado
pensando no comprar. Já prestou atenção? Teve uma época, a gente fez uma reforma aqui, e aí eu falei pro meu marido, eu vou comprar umas coisas, né? Tal, pra decoração, não sei o quê. E eu ficava procurando coisa, fuçando coisa, e vai, aquilo tava me consumindo. Teve uma hora que o Espírito Santo falou assim, chega, agora você vai dar um tempo. Já comprou essas coisas aí, tá, agora parou. Porque consome, ele quer esse espaço na nossa vida. Olha, gente, olha isso, agora é pra tremer. O que fazemos com o nosso dinheiro afirma em voz alta o reino ao qual nós pertencemos. Vou repetir. O que fazemos com o nosso dinheiro afirma em voz alta, declara, o reino ao qual nós pertencemos. Então, o nosso modo de vida proclama o reino que servimos. Se servimos ao Senhor ou se servimos ao Mamon. Então, esses escândalos que a gente tem visto, né? Terríveis na igreja, onde a ostentação, né? Tênis de 5 mil reais, gente. E não eram um, não, eram vários. Isso declama o reino que essa pessoa serve. Mesmo que tenha ganhado, mesmo, não comprou, ganhou, ainda assim. Sempre que usamos nossos recursos de forma egoísta e indiferente, avançamos os objetivos de Satanás. Satanás fica feliz quando a gente tem uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, eu, meu, não se importa com o próximo, não tá nem aí, não tem um olhar de misericórdia. Satanás ama isso, por quê? Porque a gente tá avançando no objetivo dele. A gente vai morrer, vai levar alguma coisa, tem gavetinha lá no caixão, não tem, gente. Nem a gente sabe nem a roupa que vão pôr na gente. Se for, né? Porque hoje em dia todo mundo crema, né? Põe uma roupa lá, mas não tem controle de nada. Né? Tudo bem? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Essa partezinha final foi terrível, né? Mas eu recomendo, tá? Ele é bem grosso, esse livro. E agora eu tô lendo sobre o capítulo que fala sobre materialismo na igreja. Bem forte, tá? Então é isso, minha gente. Alguma pergunta? Camila? São 2, né, Camila? A gente tá fazendo. Imagina. É isso aqui. A aula... O grosso é desse livro, A Transformação Total do Seu Dinheiro, do Dave Ramsey. Se você tá endividado, não precisa comprar, porque aqui eu tô fazendo um resumão. Claro que aí eu incremento com algumas coisas também, de experiência que eu tenho, de coisas que eu ouvi, né? Só que, como ele é cristão, o Dave Ramsey, tá? Só que como ele é muito direto o livro, né? Vamos dizer assim que ele é um livro secular, não é um livro cristão, né? Aí eu vou dar umas pinceladinhas nesse aqui. A ideia é no futuro a gente tratar só com esse, tá? Mas são 13 semanas. Nós estamos na semana 2, eu fiz uma de introdução, né? Então nós temos aí umas semaninhas para estarmos juntos, tá? Vamos lá, a Adriana falou. Cada vez mais difícil manter o orçamento saudável aqui em casa. Então, Adriana, precisa ver o que está acontecendo. O meu conselho, até eu assisti um pedaço da live da semana retrasada, que é assim, no primeiro momento, você tem que só anotar o que você está gastando. Porque você não tem como planejar ainda, você não conseguiu ver onde que está indo o dreno, você não tem ideia, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei,
Eu vi assim, gasto com livro. O meu marido me deu uma chamada, porque, gente, eu amo comprar livro, né? Mas ele te deu uma chamada e falou assim, olha, Cris, vamos dar uma segurada nos livros, tá? E tá certo. É real. Não vou mais vou dar uma segurada agora. Tem uns que eu preciso comprar para dar para algumas pessoas, algumas coisas direcionadas, né? Mas eu preciso realmente... Então, o meu conselho é só anote. Tudo. Se não assistiu às outras lives, assista, tá? Porque lá no final a gente conversa e vou partilhando algumas dicas. Como eu também tenho falado, eu não sou dona da verdade, tá? É um caminhar. A gente tá caminhando junto. Algumas coisas já estão bem direcionadas, outras nem tanto, tá bom? Tá? Anota tudo. No final senta. Até me perguntaram uma das lives se dava para usar um aplicativo para duas pessoas. Dá. Foi até uma dica do Dave Ramsey. Tentem fazer assim. Cada um instala o aplicativo no celular. Instalou? Beleza. Só que aí, quando for cadastrar e-mail, cadastra o mesmo e-mail. E aí vocês vão poder colocar as contas, né, os gastos, no mesmo aplicativo, tá? Vê se consegue, né? Ele falou disso, porque ele tem um aplicativo, Dave Ramsey, e que não é liberado aqui no Brasil. Então, tenta, né? Não custa nada, tá bom? Faça isso. A primeira coisa, lista tudo, depois senta e encara a realidade com o marido, sem brigar, tá bom? Camila falou, obrigada. Eu sigo o Ramsey há anos, aprendo muito com ele, mas desconhecia o segundo livro. É um melhorado, né? Ele fala, até na primeira live, ele fala que não é igual o primeiro. É reformulado. Ele não ia fazer um segundo livro, meio que pra enganar, né? Eu gostei bastante, é um livro muito direto, eu gostei da parte de orçamento, como ele ensina a fazer, tá? Recomendo, tá bom? É isso aí. Mais alguma pergunta? Gente, é sempre os 10, né? Olha lá, a turma do Crown, sempre 10. Tem um mistério no 10. Comigo 11, né? Mais alguma pergunta? Vocês estão gostando das lives? O objetivo é esse, né? O objetivo é servir, né? E para aprender com vocês, tá bom? A Elizabeth perguntou, já orei muito ao Senhor pedindo para que Ele torne meu coração generoso, porque eu sei que o egoísmo não vem dele. Justamente, né? E eu não sei, né? Eu acho que eu tenho aprendido isso, né? Criar guarda-reios. Eu ouvi uma vez uma série de um pastor aqui numa cidade vizinha, falava de guarda-reios na nossa vida. A gente tem que criar guarda-reios, né? Então, por exemplo, livro, eu coloquei aí um limite aí de 3 meses. Não vou comprar, vou ler o que eu tenho. Que mais? Tem a questão das roupas, né? Olha, que interessante, eu comprei algumas coisas para esse mês agora, mas é por algo bem específico, né? E eu fiquei meses sem comprar. Então, a gente começa a criar parâmetros, né? A gente não vive a vida sem regra, solto. E a gente ensina os filhos também a viver uma vida regrada, não uma vida solta, uma vida louca. E eu postei também, tava em inglês, né? O do Dave Ramsey, um caso que eu vi lá no canal dele, falando de um rapaz. Aí eu até coloquei assim, o filho pródigo moderno. O rapaz tinha 20 anos, ele torrou $1.900.000. Gente, $1.900.000. Ele torrou. Aí o Dave perguntou, você torrou com o quê? Ele falou, eu usei droga, ia pra festa, gastava assim, sem pensar. Acho que ele deve ser um menino inteligente. E aí conseguiu, né, ganhar dinheiro com investimento, essas coisas, e perdeu tudo. E ele falou, eu sou viciado em jogo e tal. E aí o Dave falou pra ele, olha, você deve ser um menino muito inteligente, você ganhou dinheiro, mas você precisa de Jesus. Falou isso. Você precisa encontrar com Jesus, para Jesus te libertar do vício, para você ter uma vida de paz. E ele falou assim, você é tão destemperado que você tem que ir para outro oposto, você tem que virar um monge. Ele falou, você é tão descontrolado nas coisas que agora você tem que virar um monge. Então é isso, muitas vezes a gente tem que ir para o diametralmente oposto.
eu tava aqui, eu vou fazer o contrário, sabe? Então, eu sou muito gastona, então eu não vou mais gastar. Eu vou fazer um propósito com Deus mesmo. Não vou comprar. Eu sou doida do shopping. Tem até um livro eu esqueci o nome dele. Que ele fala que a gente vive, né, numa filosofia do shopping hoje, né? De tudo no shopping é atrativo para quê? Pra gente gastar. Mas eu posso? É a hora? Pra quê? Eu preciso realmente disso ou é só um desejo? Sabe? Essas coisas, né? E tem um livro também, eu falo disso no meu curso de fundamentos, que a gente adora aquilo que a gente ama. E isso, gente, não é hábito, mas que é algo visceral. Não é aqui, ó. Nas nossas vísceras. O poder do hábito. O hábito faz isso, né? Então, se eu sou uma pessoa destemperada, no controle alimentar da minha casa, por exemplo. As meninas não têm regra, né? Come qualquer hora, qualquer coisa. Isso fica ali marcado na cabeça delas, né? Na cabeça não, nas vísceras. E isso vai dominar a vida delas. Isso é bom ou é ruim? É péssimo, né? Porque cadê a Bíblia? Não adianta a gente viver de rituais e não ter uma vida de consagração ao Senhor. Não adianta. Pode ir para a igreja, vou dar um exemplo. Pode ir para a igreja levantar a mão, pode ir para a igreja dar a oferta, o dízimo, e ser uma pessoa ruim dentro de casa. Resolve o quê? Jesus simplesmente está falando, não recebo isso que você está me dando aí, isso é fogo estranho, eu não quero isso aí. Eu não quero. Não é? A Eclésia, tenho guardado no coração cada live, nas anotações também. Ai, que bênção, glória a Deus, Eclésia. Percebo que Deus tem me chamado a arrependimento por ter negligenciado o cuidado na área das finanças da minha família. Eu comecei a live fazendo uma oração de arrependimento, porque na semana passada eu entendi de Deus que era para fazer isso. A gente precisa arrepender, a gente precisa falar. Então, se eu não estava aqui no começo da live, quando você for orar, se arrependa mesmo e peça ao Senhor para que dê fome e sede dele, para colocar as coisas no lugar, porque aí o Senhor ordena nossos amores. A gente não fica vivendo mais uma vida sem rumo. Tem que ter rumo, gente, tem que ter regra, tem que ter disciplina. Hora para comer, hora para dormir, hora para comprar, hora para economizar, hora para doar. Aí, Eclésia, quando Deus nos mostra que ainda tem tempo de mudar, certeza, porque a gente não pode esquecer isso, né? Tem gente que tem uma visão de Deus com o chicote ali, errou, pá, psh, psh. Não, Deus está esperando um coração arrependido, Ele ama isso. Eu tô fazendo um estudo bíblico com a Rafa sobre humildade. Deus ama um coração humilde. Isso quebra Deus. Se Ele vê um coração arrependido, isso... Ele não tem como ele não olhar para isso e não operar, não tem. Agora, o arrependimento ele vem acompanhado de mudança, né? E como eu falei na live, não é perfeito, porque nós somos seres humanos. Você imagina, tem uma coisa arraigada dentro de você, anos, você escutou errado, você viu errado, né? Tem que ter uma mudança de chave, né? Uma girada aí de chave. Mas é um processo, é um caminho. Gente, eu estou fazendo orçamento vai fazer um ano, né? 11 meses. Completa agora 11 meses. Em junho completa 12 meses. Olha quanta coisa. Tem testemunho. Do começo do orçamento para agora, teve um aumento do meu orçamento. E eu tenho uma meta de orçamento. Isso não quer dizer que eu vou gastar tudo isso. Eu sei que Deus vai me dar, tenho certeza. Mas isso não quer dizer que eu vou gastar tudo isso com a minha família. Uma parte é para minha família, outra parte é para administrar para o reino. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Porque eu tô vendo isso em um ano, gente. Em um ano quase que dobrou o orçamento.
Nós tínhamos uma situação, nós estávamos orando, eu falando aqui disso com vocês, a gente com o Krau, decisões que a gente tomou lá no passado que a gente estava arcando, sabe? Deus trouxe a solução assim, moveu de uma forma. Mas por que Deus fez isso? Porque a casa está em ordem, não tem bagunça mais. A gente colocou no nosso coração, e a gente não tinha como resolver agora, certo? Pelo nosso braço, não tinha como. A gente estava guardando, manejando e beleza, vivendo dentro das nossas possibilidades. Mas Deus veio com a mão dele poderosa e fez assim, ó, resolvo para vocês e tá tudo bem. Isso não quer dizer, imagina, houve um aumento de orçamento, isso não quer dizer que agora eu vou torrar, não. Tem gastos que a gente tem hoje que a gente não tinha no passado, por exemplo, né? Educação das meninas, Cici, a faculdade da Isa, algumas coisas assim, mas ainda vai sobrar. Mas por quê? Porque eu estou me tornando uma boa administradora. Não estou pronta ainda, tenho muito que aprender. Porque esse livro aqui é só pedra, bomba e não sei mais o que eu esqueci. Entendeu? Mas eu quero melhorar. Eu não quero ficar estática, paralisada. Eu quero melhorar. A Carla falou, eu tenho desejo de viajar, ao menos conhecer o meu estado, para conhecer geografia e história, mas isso não é prioridade. Eu penso, então nos conformamos, mas eu gostaria muito de fazer isso. Carla, é a questão de colocar, sabe assim, faz lá um mural de desejos, não é pecado não, faz. Coloca as suas metas, por exemplo, eu tenho do currículo, eu não fiz esse ano, da nossa família, preciso fazer, tô atrasada. Mas tem o do currículo, o que eu preciso fazer esse ano, o planejado, né? Já aconteceu era do ano, no meio do ano já ter concluído tudo, conseguido fazer, sabe? Então tem que ter meta também, tem que ter meta, porque se você não tem meta, vamos supor que você está colocando a casa em ordem, você tem dívida e tal, você está colocando a casa em ordem, mas você não tem meta. Aí você está com o dinheiro ali bobeando, aí você pega e gasta com uma coisa que não vai ter tanto efeito se todo mundo da família tivesse o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Porque até as crianças podem ser ensinadas a fazer isso. Já aconteceu, por exemplo, das meninas ganharem dinheiro dos avós, né? E a gente tem uma viagem planejada e elas falaram, tá bom, então eu vou usar esse dinheiro que o vovô me deu, minha avó, pra usar na viagem. E aí comprar as coisinhas delas nas viagens, entendeu? Então é isso, tem que ter alvo, tem que ter objetivo, não é errado, só que tem um tempo para chegar lá. E às vezes a gente fica tão motivado, né, pra fazer isso, pra vencer esse obstáculo da dívida, que a gente tem mais garra, mais ânimo, sabe? Eu não sei, eu acho que isso, quando a gente aprende biblicamente, quem não assistiu às lives do Livrinho Verde, veja lá no meu canal do YouTube o Cristiano Elias, tá lá, Finanças Bíblicas, assista, tá? E agora eu tenho esse outro canal que é só sobre finanças, então eu faço a live aqui com vocês e coloco lá, Finanças Bíblicas BR, o nome do canal. Veja lá, quando a gente entende que a dívida é uma escravidão, que foi, gente, o Dave Ramsey falou pra mulher na live lá, a mulher que a mãe pagou a casa, a mulher que a mãe pagou a casa pra ela, ele falou assim, você virou escrava da sua mãe, se livra disso. Vem dessa casa, devolve o dinheiro, vai viver a sua vida, vai ter a casa que você pode pagar. Por quê? A mãe emprestou, mas não emprestou, deu o dinheiro e depois ficava querendo controlar a vida da mulher. Isso é escravidão. Então, você entende as coisas biblicamente, você faz de Senhor, olha, agora eu tô sabendo da verdade. Eu tava cega. Agora eu entendo que quem toma o dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Eu não sou escravo. Jesus pagou um preço na cruz para me livrar, para me salvar, e eu vou me colocar debaixo de escravidão? Não. Eu fiz isso no passado, porque eu não tinha conhecimento. Agora eu tenho. O Senhor me ajuda a resolver.
Gente, foi justamente isso que aconteceu aqui. Tinha lá uma decisão que a gente tomou, falei, Deus, tá errado isso, eu não sei como que nós vamos resolver não. Isso aí eu não sei, estamos manejando, tá tudo ok, não tem ninguém com o nome do Serasa, amém. Mas eu preciso resolver isso. Aí Deus vem trazer a solução assim, ó. É só a gente querer. A partir do momento que a gente ora, Senhor, eu quero resolver isso. Deus dá os meios. Tem que persistir. Persistir no posicionamento, persistir. Não pode deixar esqueci, tem que persistir firme. E Deus dá a vitória, gente. Deus dá. Eu já vi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes, tá? Mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. Então, quem não assistiu as lives lá no Livrinho Verde? Que eu não vou lembrar o nome, gente. Não vou lembrar. É do Craig Hill. Tá no meu canal no YouTube, Cristiane Elias, playlist Finanças Bíblicas. E agora nós estamos fazendo a transformação total do seu dinheiro, do Dave Ramsey, com uma palhinha desse aqui que fala sobre mordomia. Esse aqui é pedra, bala e não sei o que, canhão, bomba. Ai, tá bom, gente? Então essa semana eu coloco a live lá, a live vai ficar aqui também. Se você souber de alguém que precisa de ajuda nessa área, encaminhe, né? Porque pode ajudar alguém. E o desejo do meu coração é justamente esse, tá? Não tô fazendo live aqui, gente, porque depois eu vou abrir curso, material, não é nada disso. É a minha forma, em conjunto com meu marido, porque eu tô aqui porque ele acredita nesse trabalho, ele sabe da importância desse trabalho, né? E em conjunto com ele, eu quero até fazer algumas lives com ele depois, para servir o povo de Deus, porque esse assunto se fala muito pouco. E hoje não tem mais barreira, né? Hoje a gente pode aqui usar a internet para o bem. Tem tanta porcaria, mas por que não para falar das coisas de Deus? Tá bom? Esse é o meu objetivo, tá? Então é isso. Mais alguma coisa? A Elizabeth falou obrigada pela aula. Que Deus abençoe. Amém. Vocês também. Continuem firmes, né? Firme aí nas promessas do Senhor Jesus. Deus vai fazer a obra, eu tenho certeza disso. Certeza. Tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Depois vai lá pro YouTube a aula, tá? Um abraço, fiquem com Deus, viu? Boa noite, bom descanso pra vocês. Deus abençoe.